Nesse vídeo eu quero te mostrar de uma vez por todas o que é a usucapião imobiliária, que para muita gente parece ser um bicho de sete cabeças. Eu vou mostrar para você que na verdade é bem simples e quem sabe pode até resolver um problema que hoje você tem aí. Meu nome é Leonardo Teles, eu sou advogado, especialista em direito imobiliário, mas para te ajudar eu preciso que você me ajude. Você tem que me ajudar a te ajudar. Então, antes da gente começar o vídeo, deixa sua curtida, compartilha esse vídeo com algum amigo que talvez precise dessa informação e se inscreve no canal, porque toda semana tem uma dica nova aqui sobre direito imobiliário, beleza? Galera, antes de explicar para vocês o que é o usucapião, eu quero que vocês prometam para mim que vocês vão falar usucapião e não usucampeão, tá? Muita gente fala por aí usucampeão e tá errado, beleza? O certo é usucapião. Mas o que é então a bendita usucapião? Vamos lá, deixa eu te explicar. A usucapião é um direito que alguém adquire de se tornar proprietário de um imóvel pelo tempo que utilizou ele, como se fosse dono, tá? Esse como se fosse dono é um ponto importante da definição porque é um dos requisitos da usucapião. Como assim, Leonardo? Então quer dizer que se eu morei num imóvel por 20 anos, mesmo não sendo dono, eu posso pegar aquele bem para mim? Sim, você pode. Se durante esse tempo que você utilizou o imóvel, você morou no imóvel, não teve oposição à sua moradia pelo proprietário de fato, né? E se você cuidou daquele imóvel como se fosse seu, você pode sim requerer a usucapião e se tornar proprietário daquele imóvel pelo fato de você ter morado lá por 20 anos. A usucapião ela tem alguns requisitos, mas isso depende também do tipo de usucapião que você vai pretender seguir. Para isso eu vou explicar para vocês aqui 3 das mais conhecidas espécies de usucapião. Não são somente essas, mas essas são as mais costumeiras, as que as pessoas mais utilizam aí e que dão muito certo, tá? A primeira delas é a usucapião extraordinária. Essa usucapião é a que não tem muitos requisitos, é a mais simples, mas é a que exige mais tempo de posse, certo? Então, para você conseguir a usucapião extraordinária, você precisa ter utilizado o imóvel de forma ininterrupta por 15 anos da sua vida, tá? Durante o exercício dos 15 anos, você precisa ter utilizado esse imóvel como se dono fosse. Então, cuidou daquele imóvel, pagou tributo, fez manutenção, construiu, enfim, agiu como se fosse dono. Exerceu 15 anos de posse e ninguém reclamou durante esse tempo. Você pode requerer, então, a usucapião extraordinária. A segunda modalidade é a usucapião ordinária. Nesse caso aqui, o tempo de exercício de posse ele é menor, mas existe um requisito que você vai precisar cumprir. Nesse caso da usucapião ordinária, o tempo exigido pela lei é 10 anos. Você precisa ter utilizado aquele imóvel de forma ininterrupta e pacífica, né? Sem que o proprietário em nenhum momento tenha reclamado do seu uso daquele imóvel, pelo prazo de 10 anos. Bom, qual é o requisito a mais então que existe aqui na usucapião ordinária? Nesse caso, você precisa comprovar que você tem justo título e boa-fé. E o que significa ter justo título e boa-fé? Significa que você entrou naquele imóvel por conta de um contrato. Você comprou aquele imóvel, por exemplo, fez um compromisso de compra e venda, ou seu pai comprou aquele imóvel por um compromisso de compra e venda, só que não fez a escritura, né? Não deu sequência na regularização daquela propriedade. Então, existiu um contrato, vocês de fato compraram aquele imóvel, tem o contrato particular lá bonitinho, mas que não foi levado a registro. Então, você tem o justo título e você tem a boa-fé. Nesse caso, se você tiver esse contrato, se você tiver esse justo título, você pode então requerer a usucapião ordinária no prazo de 10 anos de posse. Por fim, nós temos a usucapião constitucional urbana. Esta também é uma modalidade bastante usada pelas pessoas, mas ela tem alguns requisitos a mais. Tá vendo que das que todas nós falamos, elas vão aumentando os requisitos? Exatamente, porque é uma relação inversamente proporcional. Quanto mais você diminui o tempo exigido de posse, mais requisitos você vai colocando ali a mais para que a pessoa consiga a usucapião. Então, no caso da usucapião constitucional urbana, o tempo de posse ele é menor ainda, tá? É somente 5 anos. Mas, nesse caso, é importante que você não tenha outro imóvel registrado no seu nome, que você tenha agido durante esses 5 anos com ânimos de dono, né? Ou seja, que você tenha cuidado do imóvel, tá?
e que este imóvel tenha menos do que 250 metros quadrados. Se você tiver tudo isso, mas esse imóvel ele for 260 metros quadrados, você já não consegue essa modalidade. Você teria que partir para as outras anteriores que eu falei. Ah, o imóvel tem menos do que 250 metros quadrados, mas eu tenho outro imóvel no meu nome. Então também não conseguiria, tá? Cumpriu esses requisitos, beleza, show de bola. Dá para dar entrada na ação, então, de uso capião constitucional urbana e se tornar proprietário do imóvel por ter morado nele durante 5 anos. Bom, enfim, essas foram as 3 modalidades, então, as mais conhecidas da uso capião, e também te dei uma definição básica do que seria esse instituto jurídico, né? Lembrando que em todas as modalidades, gente, não pode ter exercido oposição do proprietário do imóvel em nenhum momento, tá? Se isso aconteceu, o prazo volta lá para o zero. Então, vamos imaginar que você passou 9 anos exercendo posse aí sobre um imóvel. No 9º ano, está esperando completar o 10º para dar entrada na uso capião ordinária, o proprietário foi lá e te notificou para você desocupar o imóvel. A partir daquele momento, então, a sua posse ela não é mais mansa e nem pacífica, e aí você não preencheu, então, os requisitos da uso capião, tá? Consulta um advogado, se você tiver algo nesse sentido aí perto de você ou acontecendo com você, que pode ser que você se torne, de fato, proprietário do imóvel por ter usado aquele bem durante um certo tempo, tá bom? Ó, não se esquece de curtir, compartilhar esse vídeo com algum amigo e deixar um comentário aqui se você estiver passando por essa situação, tá? Grande abraço, valeu, até a próxima semana.